Muito bem, então nós queremos falar hoje sobre a segunda noite do 1 ano em 3 meses. E o primeiro texto que eu quero que você abra para nós falarmos sobre isso está lá em Apocalipse, capítulo de número 2. Esse vai ser a nossa primeira base. Nós vamos trabalhar hoje. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7. Hoje eu vou pedir para você ficar com a Bíblia aberta. Normalmente eu digo, feche a sua Bíblia. Hoje eu vou dizer, fique com a Bíblia aberta. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7. Vai dizer assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 11, é o segundo texto. Vai dizer: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, vai dizer assim, terceiro texto: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 29, é o quarto texto. Vai dizer assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 6, é o quinto texto. Ele vai dizer assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 13, sexto texto. Vai dizer assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o sétimo texto vai estar em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 22. Ele vai dizer assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes o mesmo texto. Não importa a versão que a gente pegue, vai ser o mesmo texto. 7 vezes repetidos. Para nós que defendemos a fé cristã, para nós que defendemos a soberania divina, não tem como fugirmos do cuidado de Deus. O que muito me chama a atenção é que vai dizer: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui já começa uma pequena divisão do que nós vamos ouvir, porque quem nos fala não é um homem, não é uma mulher, não é um apóstolo, não é um dos discípulos, é o que o Espírito diz às igrejas. Lembro-me que na minha definição de Deus, não sei se você já faz isso, mas eu trabalho a minha definição de Deus há um bom tempo, porque eu penso que se algum dia alguém perguntar para mim quem é Deus, eu vou ter que saber responder. Então eu trabalho nisso desde 2004. E na minha definição de Deus, confesso que não vou passar toda ela porque ela é longa, mas eu começo assim: Deus é Espírito. E quando eu digo que Deus é Espírito, eu estou dizendo que o nosso Deus não se equipara ao humano. Mas quando eu digo que Deus é Espírito, quem me escuta pode pensar: também tem outros Espíritos então? Então eu sigo: Deus é Espírito, Espírito superior. Quando eu digo que o meu Deus é Espírito, e um Espírito superior, eu coloco ele acima dos demais Espíritos. E aí eu começo uma definição um pouco mais específica: imanente, ou seja, dele mesmo. Transcendente, quer dizer que não tem início nem fim e transcende todos os tempos.
E eu sigo, onipotente, que pode todas as coisas, onipresente, que está em todos os lugares, e onisciente, que sabe todas as coisas. Bom, vou parar aqui. A minha definição de Deus vai quase 4 minutos, mas eu quero me ater a essas pequenas 2 primeiras frases da minha definição de Deus. Deus é Espírito. A Bíblia vai dizer por 7 vezes, em apenas 2 capítulos, no capítulo 2 e no capítulo 3, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É verdade que aqui está falando do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, mas para quem crê como eu creio na Trindade, nós temos o Espírito Santo também como Deus, imanente do mesmo Deus, por isso terceira pessoa da Trindade. Mas o que é que Deus quer falar para nós? Que tipo de ensino Ele nos daria? E quando eu penso que o texto vai dizer, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, eu sou obrigado a pensar na concepção de ideia que não é humana. Se é o Espírito que fala, e se o Espírito é Deus, não é uma concepção humana, então o que Ele falar para mim não será evidenciado em outras pessoas que não têm o Espírito Santo. Logo, o que Deus vai falar para mim nem sempre pode ser comparado e posto à prova pelos indícios que nós vemos no mundo. Por que eu preciso ter essas coisas na minha cabeça? Porque senão eu vou pegar a revelação que Deus me dá e vou querer comparar com resultados de quem não conhece a revelação. E aí, o que Deus me mostra é diferente de quem tem resultados humanos, quem sabe, ou dentro dos padrões humanos. Mas a Bíblia, por 7 vezes, em apenas 2 capítulos, ela não fala, comparai-vos a outros humanos abençoados por mim. Não diz, escutai os apóstolos, por 7 vezes em 2 capítulos. Mas a Bíblia vai dizer, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos os textos apresentam dessa forma. É interessante pensarmos isso, porque quando eu pego para mim que o Espírito fala às igrejas, eu pergunto, eu sou igreja? Se eu me considerar igreja, Ele fala comigo. Quando Ele diz as igrejas, não era apenas nas igrejas proféticas do capítulo 2 e 3 a 7, igrejas da Ásia. Mas atualizando com o nosso contexto, eu posso dizer as igrejas da igreja invisível. A igreja verdadeira de Cristo, fazendo trocadilho. As igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, não é a uma igreja, mas é as igrejas. Quer dizer que o Espírito fala com mais de uma igreja. Se eu sou igreja, tu é igreja, o teu irmão é igreja, então o Espírito fala conosco. Mas para isso nós temos que estar dispostos a ouvir. Mas que tipo de mensagem teria o Espírito? Você já pensou nisso? Eu falei que hoje ia ser diferente, que eu compartilharia os meus, como Deus fala comigo. O que Deus fala com nós? O que Ele estaria disposto a nos mostrar? Estamos nessa série 1 ano em 3 meses. Isso já é um milagre. Vivermos 1 ano em 3 meses já não é uma interpretação humana, porque 1 ano é 1 ano, 3 meses é 3 meses. Não tem como botarmos 1 ano dentro de 3 meses, é impossível. É 1/4 do tempo, 1/4 do tempo, 25% do 100. Tem como colocarmos 1 litro dentro de uma garrafa de 250 ml? Não dá. É impossível. Então, para que a gente possa compreender o que Deus tem para nós, nós vamos ter que ouvir o que o Espírito diz, e não o que os homens dizem. Para o homem, 1 litro em 250 ml é impossível, mas para Deus
nada é impossível. Ele consegue pegar 1 litro e colocar dentro de 250 ml. Não me pergunta como. E se bobear, quando tu virar, sai 5 litros. Porque Ele é Deus. Ele pegou 5 pães e transformou em milhares. 2 peixes em milhares e sobraram 12 cestos. Eu não consigo entender esse texto porque 5 pães não enchia 1 cesto e sobrou 12. E alimentou todos. Você consegue entender isso? Como que tu pega 5 pães, alimenta uma multidão e sobra 12 cestos cheios de 5 pães, 2 peixes, dados por um garoto? Ou seja, Deus pode fazer 1 ano em 3 meses, porque Ele já mostrou que pode. Ele nos deu base de fé para isso. Mas qual o princípio disso? O que o Espírito fala a nós essa noite? O primeiro texto que eu quero que tu abra, a tua Bíblia, está lá em Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. E também abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, versículo 33. 2 textos altamente conhecidos. Primeiro, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, uma igreja que não foi plantada por apóstolos, uma igreja que não foi fundada por nenhum dos 13, e eu estou botando o apóstolo Paulo junto, uma igreja que ninguém sabe quem começou. E para essa igreja, o Espírito falou através do profeta, através do apóstolo Paulo, dizendo: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Nossa, isso é muito forte. Quando nós entendemos o que é rogar, que é pedir por favor, rogo-lhes, eu digo por favor, pelas misericórdias de Deus, ou seja, que tu bota em xeque a misericórdia de Deus nesse momento. Por favor, por Deus, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ah, mas isso é difícil. Como é que eu vou me sacrificar vivo? Como é que eu vou ser santo e agradável a Deus se eu sou um pecador? Então Paulo resolve que é o vosso culto racional. Então, sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Mas o que é o culto racional? É cultuarmos a Deus com consciência, cultuarmos a Deus sabendo o que nós estamos fazendo. Não é um culto mecânico, que tu vem para ouvir alguém cantar, ouvir uma palavra e volta para casa. Cultuar não é isso. A cerimônia de culto está presente em todas as religiões. Cultuar é um ato religioso, de tu sair da tua casa até um lugar na qual nós esperamos alcançar de alguma forma
Deus, seja Ele como tu entender. Claro, o nosso caso é diferente porque é o único e verdadeiro Deus. Mas seja o Deus que tu quiser. Outra questão é se Ele existe. Mas cultuar racionalmente é tu saber aonde que tu está indo e o que tu vai fazer. E levar a sério. Cultuar racionalmente é disposição psíquica. Cultuar racionalmente é tu não mentir para ti mesmo. Cultuar racionalmente é tu ser sincero, franco, claro, sem defesa. Cultuar racionalmente é tu reconhecer que tu não está indo diante de qualquer ser, mas é tu está indo diante de Deus. Lembra da minha definição de Deus? Espírito superior, imanente, transcendente, onipotente, onipresente, onisciente, aí vai. Primeira coisa, culto racional. Nós estamos praticando um culto racional porque aqui é uma questão de pré-requisito. Pré-requisito. Não é opcional. Fazer um culto racional é pré-requisito para chegarmos no final do capítulo, do versículo 2. Não é, hoje eu vou, amanhã não vou. Não. É pré-requisito. Tem como deixar para o final do curso? Não, é pré-requisito. Tu tem que passar pelo culto racional para chegar no restante. Agora, Deus que sabe todas as coisas, como eu disse, é onisciente, é onipresente, vê está em todos os lugares. Será que nós estamos fazendo esse culto para Ele? Lembra, Ele é espírito, Ele não tem corpo. Tem um texto que vai dizer que a terra é o lugar onde Ele caminha. Será que lá na nossa intimidade, ou nem precisa ser na nossa intimidade, mas apenas longe do templo, longe da igreja, nós cultuamos Ele racionalmente? Porque o nosso Deus não é um Deus que mora em templos feitos por mão de homens. Entende como começa a complicar? Deus quer nos dar 1 ano em 3 meses. Mas a primeira coisa que nós precisamos para ter o alcance da bênção divina, a bondade divina, segundo o apóstolo Paulo em Romanos 12, é cultuarmos racionalmente. De verdade. Entenda, Ele é um Deus que não precisa de nós. Nos fez e está conosco por amor. Algo que para Ele é maior do que tudo. Agora, primeiro pré-requisito, culto racional. Estamos aqui porque queremos Ele, adorá-lo, ou estamos aqui para apenas pegar uma cesta básica, como alguém diria? Sabe o que é cesta básica? Aquilo que tu precisa para te manter, para te viver. Por isso, cesta básica. Você que está me ouvindo, está me vendo, está aqui na igreja, que é cesta básica, 1 ano em 3 meses não é o teu lugar. Aqui é para quem quer mais. Quem quer cesta básica, tem 1 ano em 1 ano, ele só sobrevive. Agora, para quem quer viver o excepcional de Deus, já vamos terminar com a boa, perfeita e agradável, boa, agradável e perfeita. Ele não pode ser básico. A graça comum é comum, mas para quem quer viver 1 ano em 3 meses não é o comum. O comum é 1 ano em 1 ano. Entende como começa a complicar as coisas? Primeiro, culto racional. Culto racional é levar o culto de forma real.
É tu oferecer cultos para Ele, desejando alcançar a deidade. É tu te olhar no espelho, no grão do teu olho, e tu saber que tu está sendo sincero. Tu pode mentir para todos, menos para ti mesmo, porque a tua razão não deixa, a menos que tu esteja doente. Mas aí nós oramos e Deus cura. Mas à luz da razão, tu não consegue mentir para ti, porque tu sabes da verdade. O culto racional é isso. Será que tu está vivendo que tu, no espelho, se tu te olhar no espelho, a sinceridade no teu culto é pré-requisito para o versículo 2. Não, o meu culto, minha vida não é assim, Douglas, minha vida não é assim. Tu sabe como é que é, tu me conhece, a minha vida, tu não me conhece, a minha vida é diferente. Eu vou na igreja, alcanço a minha bênção, vou viver minha vida. Quando eu precisar, eu volto para Cristo. Bom, então tu vai ficar só com o básico. É o que todo mundo faz. Não, eu quero viver o excepcional. Então vamos começar com um culto racional. Levar a sério. É se comportar como tal. Ah, mas eu tenho minhas falhas. Aí mesmo assim tu reconhece. A racionalidade não é perfeição. A racionalidade quer dizer que tu reconhece as coisas. Reconhecer. Vem de conhecer. Mais que uma vez. E conhecer vem de pensar. Administrar lá dentro. Isso é racionalidade. Culto racional. É saber o que tu está fazendo. Pré-requisito. Culto racional. Aí ele entra no segundo versículo. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Então, se o Espírito fala às igrejas que têm ouvidos e usa o apóstolo Paulo para escrever Romanos 12, e o apóstolo Paulo diz para nós não nos amoldar, não se amoldem. Quer dizer que existe um padrão, existe um molde. Se existe um molde do mundo, quer dizer que o homem natural segue o padrão do molde do mundo. O homem natural. Mas nós não. Aqui já entra uma segunda possibilidade. O que Deus nos mostra não é evidenciado em quem não serve a Deus. Nós não podemos ter pessoas que vivem em outro padrão como referência nossa. Estão pegando algumas falas minhas do dia a dia? Nós não podemos medir os outros lá de fora no padrão do mundo, comigo, contigo, que vivemos em outro padrão. Nunca me esqueço de uma vez, quando trabalhava com transporte, e entrou um rapaz no meu carro, e ele disse, por telefone brigando com alguém, e dizia assim: é horrível aquele carro que tu me deu, eu não quero, eu quero meu carro de antes, lá. E eu fiquei quieto total. Era por telefone, não era comigo. Mas lá no meio da conversa ele falou: pai! Eu digo: não, peraí, no meu carro não. Ninguém xinga o pai no meu carro. Olhei pra ele, fechei o rosto, e ele olhou pra mim e disse: depois te falo. Desligou. Eu digo: não era teu pai. Ele disse: era. Tu tá louco? Tu tem problema? Mas vê se pode. Meu pai pegou, trocou meu carro e não me falou nada. Eu disse: por que? Ele te deu que carro? É um carro antigo? Eu curto, brinquei com ele. Não, me deu um Renegade. Eu digo: tu tá reclamando? Sabe? Aquilo me faz pensar hoje. Quem sabe pro padrão daquele rapaz, um Renegade era nada. Um Jeep Renegade. Pra mim,
Uau! Um baita de um carro. Mas quer dizer que existem padrões diferentes. Para ele não, para mim sim. Isso me diz que o mundo pode ter um padrão diferente do que é para mim usar, para mim me espelhar. E a tentação será para mim me amoldar ao padrão do mundo. Mas o apóstolo Paulo diz: não se amoldem ao padrão do mundo. Ou seja, não busque compreender o que eu tenho para ti com quem não me tem. É isso que o apóstolo Paulo está falando. No momento que a gente olha para o mundo e tenta nos encontrar no mundo, nós estamos no padrão errado. E se nós estivermos no padrão errado, tem como Deus fazer multiplicação em nós? Tem como nós viver a excepcionalidade? Não, não tem como vivermos a excepcionalidade. Então nós não vivemos o padrão do mundo. Nós temos que ser diferente. E o apóstolo Paulo então vai dizer: mas, não se amoldem ao padrão do mundo, mas, condição de, mas, transformem-se pela renovação da sua mente. Isso é incrível. Por que ele fala transformem-se pela renovação da sua mente? Quer dizer que nós estamos já com uma mente formada, mas ela precisa ser transformada. E aqui ele está falando do pecado original que nasce em nós. Eu sempre fiz assim. Todo mundo faz assim. Primeiro, o todo mundo é outro padrão. Segundo, eu sempre fiz, não é renovação, é coisa passada. Eu sempre fiz assim. Quem sempre fez assim não faz o que ele quer, porque tu não foi transformada a sua mente. Tu sempre fez. A transformação de mente é tu abrir mãos de conceitos. Transformar a mente é abrir mão de conceitos. Aprender de novo. Apagar, deletar, substituir o que tu fazia ou pensava. Olha quanta coisa. Primeiro, um culto racional, que já é difícil. Segundo, não ser o padrão normal do mundo. Terceiro, mudar minha forma de pensar. Mente. Transformação da vossa mente. Não, mas todo mundo faz. Eu sou gaúcho, o gaúcho faz assim. Mas eu não transformo a minha mente. Para que nós possamos viver a excepcionalidade da vida em Cristo, nós temos que mudar a nossa mente. Lembra que a nossa mente é contaminada pelo pecado original. Nós já nascemos pecadores. E a nossa mente nos conduziria ao inferno se não fosse Cristo. Então a nossa base de criação nem sempre é preparada para vivermos o excepcional de Deus. Por isso, transformai-vos a vossa mente. Eu disse que ia ser mais forte hoje. Transformar-se a nossa mente muitas vezes é nos contradizer atrás. Alguém vai dizer: mas tu não era assim? Tu vai dizer: claro que não, porque agora eu renovei minha mente. Então quem sabe pessoas que gostavam de ti vão deixar de gostar, porque você mudou tua forma de pensar. Pessoas que te apoiavam não vão te apoiar mais, a culpa não é delas, porque foi nós que mudamos a nossa forma de pensar, de ver, de agir, a nossa mente. Então, um dos padrões é a rejeição. Seremos rejeitados por quem sabe nos acompanhou a vida inteira. Quem sabe até a nossa família. Por quê? Porque se a nossa família não presta um culto racional, se a nossa família se encaixa nos padrões se a nossa família não tem transformação de mente, ela pode viver conosco, ou melhor, pode ter comunhão conosco. Não, porque nós somos diferentes. Nós prestamos um culto racional, nós temos um outro padrão e nós pensamos diferente. Então, para viver a excepcionalidade de Deus,
nem sempre tu vai viver em comunhão com todos. Olha o que eu estou falando, que está na Bíblia, à luz do que Deus me traz, e compartilhando a minha forma de ler esse texto. Então a contradição é normal. Eu pergunto, se Deus transforma a minha mente, e o meu vizinho tem uma mente não transformada, nós vamos ter o mesmo assunto? Nós vamos pensar da mesma forma? Agora, se o meu vizinho daqui pensa diferente, o daqui diferente, o da frente diferente, o de trás diferente, porque não tiveram suas mentes transformadas, eles concordarão comigo? Então, bem-vindos à oposição. Para vivermos a excepcionalidade de Deus, às vezes deveríamos viver em oposição, porque pessoas que não têm sua mente transformada pensam diferente. A parte mais legal disso é que para uns isso é problema, para outros é genialidade. Depende de quem acompanha. Olha só, pensar diferente e ter a mente transformada, para uns é problema, para outros é genialidade. Enquanto todo mundo achava que a carroça e o cavalo era o futuro, Ford achava que era um automóvel. Ele pensou diferente de todos, e a história disse que ele é um gênio. Mas será que na época ele era um gênio? Ou ele era alguém sem cabeça, alguém sonhador, um desmiolado, porque ele tinha uma mente diferente? Quando eu e você nos preparamos para viver a excepcionalidade, pessoas não nos entendem, porque nós pensamos diferente. A nossa mente, ela é transformada. É como pegar um computador, limpar todo e dar um upgrade nele. Ele é transformado. Então a oposição faz parte de quem não tem a mente transformada. E há quem diga que a grande maioria não tem a mente transformada. Então a grande maioria será sim oposição. Mas o que tu quer? Quer os padrões do mundo? Quer a mente normal? Ou quer viver a excepcionalidade? Esse é o preço da excepcionalidade. O apóstolo Paulo vai continuar. Por que tudo isso? Por que precisamos fazer um culto racional? Ou seja, saber que adoramos e adoramos de verdade, com o nosso melhor. Adorar de verdade, adorar com o nosso melhor, não é com o resto. Adorar de verdade não é você não conhecer o Deus que você serve. Adorar de verdade é tu saber o Deus que tu serve. Há um tempo atrás, Deus nos mandou evangelizar o interior do estado. E aí, quando começamos a evangelizar uma cidade que ficava a 35 quilômetros de onde nós estávamos, quando marcávamos os cultos, a minha filha começava a chorar. Todo dia de culto, 1 hora antes ela começava a chorar. Entenda, eu sou um pai que amo minha filha e minha esposa também. No primeiro dia, eu deixei minha esposa e fui sozinho. O terceiro disse, não, peraí, não está certo. Você vai junto. Mas minha filha gritava de dor. E eu lembro que nós colocamos ela dentro do carro, ela saiu gritando. Eu digo, mas hoje tu vai junto. Nossa, que pai desnaturado. Né? Vê se pode, vai tirar sua filha com dor de casa, em prantos, e vai levar para a igreja. O que é isso? Deus entende. Quando entramos em 3 de maio, acabou o choro. Por quê? Porque a nossa mente tem que ser diferente. Enquanto o homem natural não entende o que é espiritual, nós olhamos e entendemos o espiritual. E nunca mais aconteceu, porque nós vencemos. Fui criticado, claro que fui, e com razão, mas razão natural, no molde humano.
Mas o nosso molde é outro, a nossa mente é outra. Nunca mais minha filha chorou nas sextas-feiras do culto. E em 40 dias ganhamos 39 pessoas para Cristo. Porque a nossa mente ela é transformada. O que ninguém vê, nós vemos. Nós discernimos e por ninguém somos discernidos, a Bíblia diz. A nossa mente tem que ser diferente. Para que isso? Para que culto racional? Para que padrão divino? Para que mente transformada? Porque só assim seremos capazes de experimentar e comprovar. Sabe o que é experimentar e comprovar? Por que Paulo usa comprovar e não só experimentar? Experimentar é tu te permitir, e comprovar é tu ter certeza. Experimentar é tu, quem sabe, te contrariar. Você já experimentou essa comida? Você diz não. Então você nunca experimentará. Você nunca terá opinião se você não experimentar. Mas se nós seguirmos essa linha que o apóstolo Paulo diz, nós experimentaremos, e não só, nós comprovaremos. Comprovar é quando diz é. Por quê? Porque é, eu sei, eu comi, fui, eu fiz, eu vivi. Experimentar e comprovar. O quê? Agora vem a excepcionalidade. A boa, agradável. Por que boa e agradável? Porque tem diferença. Nem sempre o que é bom é agradável. Um exemplo é uma injeção. A quem não gosta de tomar injeção. Mas injeção é uma coisa boa, mas não é agradável. Mas a vontade de Deus, ela é boa, agradável. E agora vem a cereja do bolo. Perfeita. Perfeita. Sabe o que é perfeição? É o típica coisa que o humano não sabe fazer. Alguém já disse, tudo que o homem bota a mão pode ser dado. É verdade. Mas aqui eu estou falando de Deus. Lembra de Deus? Espírito, superior, imanente, transcendente, onipresente, onipotente, onisciente. Aí segue. Outro dia eu termino a definição. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus. Para alcançarmos a excepcionalidade do reino, nós temos que viver a vontade dele. Sabe o que é isso? Um lenço. Um lenço tem sua utilidade. Eu uso muito as lágrimas, o suor. Tem uma função. Sabe o que é isso? Microfone. Ele tem uma função: amplificar minha voz, ampliar, fazer com que todos me escutem com mais tranquilidade. Se tiver um vazamento num cano e for um cano de 40, eu pego uma sacola básica, uma sacolinha plástica, básica assim, branquinha, enrolo no microfone e coloco no cano e estanco o vazamento. Concorda? Tá perto do diâmetro, ó. Tá certo, que sabe o cano de 50? Pega uma sacola, passa nele, vai lá e para de sair água. Dá pra fazer? Claro que dá. É plástico, vai vedar. Mais uma sacola, pega uma Brex, bota na volta pra fazer ali, ó. Vai parar de sair água? Vai parar de sair água. Mas é o propósito do microfone? Não. Assim é eu e você, quando vivemos uma vida que não é a vontade de Deus. A gente até vive. Você trocar de vez em quando a fita, até segura, quebra o galho.
Mas isso não é bom. Isso não é agradável. E não é perfeito. Microfone foi feito para ser microfone. Você foi feito com algum propósito. E Deus tem uma vontade para ti. E ela é boa, agradável e perfeita. Mas para isso, você tem que mudar a tua forma de pensar. Os teus padrões. E o teu culto. E o que Jesus fala sobre isso? Jesus nos dá uma dica, eu já estou terminando. Último texto de hoje. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Sermão do Monte. Quem sabe o maior texto de toda a Bíblia. Sermão do Monte. E ele vai dizer o segredo de tudo isso. Como que eu posso ter um culto racional? Como que eu posso seguir os padrões, o molde de Deus? Como que eu posso ter minha mente renovada? Como que eu vou viver a boa, agradável e perfeita vontade dele? Sabe como? Mateus 6,33 vai dizer: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mas qual é a primeira? Busquem primeiro o reino de Deus. Eu sei que aqui no Brasil é difícil. Nós não temos rei. Nós temos um homem ou mulher que é contratado por nós mesmos por 4 anos nos representar. E aceito é a opinião da maioria. Não é rei. Então é difícil para nós entender isso. Mas quando um rei fala, o súdito só faz. O súdito não discuta com realeza. O súdito faz o que o rei pede. Quem é o rei da tua vida? Deixa ele te mostrar qual é o padrão. Pare de te espelhar pelo ícone do Twitter, ou do Insta, ou do YouTube. Te espelhe pelo reino. O reino é o nosso fundamento. Você quer viver 1 ano em 3 meses? Vamos ter que mudar de atitude. Porque não é coisa pra gente normal. O normal vive 1 ano em 1 ano. 1 mês em 1 mês. 3 meses em 3 meses. 1 dia por vez. Olha aí, até rimar, irmão. Mas se você quer viver 1 ano em 3 meses, nós vamos ter que seguir outros padrões. O primeiro é culto racional. O segundo é não nos moldar aos padrões deste mundo. Terceiro, ter nossa mente renovada. Porque isso, só assim, com esses 3, nós alcançaremos primeiro, ou buscaremos primeiro, o reino de Deus. Se nós tivermos esses 3, nós entenderemos e buscaremos o reino. E se buscarmos o reino, todas as coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Se buscarmos o reino. E para buscarmos o reino, primeiro, escutem o que o Espírito fala às igrejas. E com certeza o que ele vai dizer para nós é o que ele usou Paulo para falar. Ofereçam um culto de verdade. Cultuem a Deus
em todo tempo, a todo tempo, em todo lugar. Nem diz uma frase muito conhecida: Deus é bom. E alguém responde: o tempo todo e em todo lugar. Bem-vindos ao culto. Bem-vindos ao novo molde. Bem-vindos à nova mente. Bem-vindos ao reino em primeiro lugar. E aí sim, se estivermos no reino, 5 pães e 2 peixinhos alimentarão uma multidão e sobrarão 12 cestos. Viveremos 1 ano em 3 meses. Mas vamos ter que mudar algumas coisas. Deus vos abençoe. Que você possa alcançar a graça e entendermos melhor isso. É com essas coisas que Deus me incomoda. São esses os meus desafios. E hoje eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus.